E aí vem uma pergunta, talvez você não tenha se feito ainda, então vamos pensar juntos. Por que tomar a segunda dose da vacina contra a Covid é importante? Nós convidamos o imunologista, professor de Ciências Biomédicas da Universidade Federal de Uberlândia, Tiago Mineu. Doutor Mineu, obrigada por estar aqui conosco, viu? Eu que agradeço o convite. Falando sobre vacina, porque quanto mais a gente fala, mais a gente esclarece e mais a gente entende, né, a importância dela. E por que tomar a segunda dose se faz tão necessária, Mineu? A segunda dose é necessária em todas aquelas vacinas que requerem 2 doses para completar o processo de imunização. Tomar uma dose só, o processo de imunização vai ficar incompleto, não necessariamente pela metade, às vezes até menos que isso. Então, as 2 doses são importantes para chegar no potencial completo da vacina de proteção, né? Se eu não tomo, isso no futuro pode representar o quê? Você falou dessa incompletude, vamos dizer, mas isso pode representar o quê? A pessoa estar suscetível à infecção, né? O vírus muda. Nós temos que ter uma imunidade o mais completa possível contra esse vírus para tentar debelar, né? Para tentar não se infectar com esse vírus, né? Pelo menos a forma grave. Pelo menos a forma grave dela, né? Olha, se você quiser fazer uma pergunta para o Mineu, que é imunologista da Universidade Federal de Uberlândia, 99897.000, eu sei que você tem dúvidas, então participe dessa conversa aqui conosco ao vivo. E aí a gente tem a primeira dose, né? A maioria das vacinas, só uma que, se não me engano, é uma dose única, Isso, né? Que é da Janssen. Janssen. Nós temos essas 2 doses. E aí algumas pessoas acham que na primeira eu já estou praticamente pronto para enfrentar, digamos assim, imunizado, mas não é assim. É preciso, né, completar para que eu tenha uma imunidade maior. Os estudos têm mostrado que essa variante Delta agora, né, que a gente está preocupado. Então, a vacina da Pfizer, por exemplo, tem 30% só de eficiência, uma dose contra essa variante. Né, para chegar a quase 70% de proteção, você precisa das 2 doses. A AstraZeneca tem entre 15% e 20% de proteção contra a Delta com uma dose só. E aí, para você chegar lá por volta de 60%, você precisa tomar as 2 doses. E aí, nesse intervalo, porque muita gente, como eu disse, né, acredita que já está tudo certo, e aí relaxa um pouquinho naqueles cuidados tão importantes. Eu acho que, dentre as atitudes que nós temos mais importantes, que mais funcionam, é essa questão da máscara, principalmente o uso de máscara boa, evitar ambientes fechados quando possível. Né, pelo menos até essa onda, né, do vírus cessar até níveis muito baixos. Né? E aí, você falou desse vírus, né, dessa cepa, a Delta. Ela é mais perigosa de todas as outras que a gente tem visto, Mineu? Até onde a gente saiba, sim. A transmissibilidade dela é muito maior, ela transmite muito mais. Né? Então, enquanto o vírus original transmitia para uma pessoa, para cada por volta de 2 pessoas, esse transmite para 6, 8. Então, a transmissibilidade, né, o quanto transmite é muito maior. E por que você, na sua avaliação, você que está acompanhando toda essa situação, por que algumas pessoas estão resistentes? Tem gente resistente a se vacinar e tem gente resistente a tomar a segunda dose. Que medo é esse? Eu acho que, quanto a se vacinar de forma geral, é um medo descabido. Nós tomamos várias vacinas ao longo da vida, a gente não se questiona dessa forma o tempo inteiro, então acho que essa vacina para a Covid tem que entrar nesse mesmo contexto. Tá? Em relação à segunda dose, é um assunto um pouco complicado, porque quando a gente dá aula sobre vacina, o que seria uma vacina ideal? Né? Seria uma vacina barata, que você armazena em qualquer lugar, de uma dose, e que, de preferência, que não seja por injeção, seja na boca. É muito mais fácil você aplicar a vacina dessa forma, porque você tem menos recusa. No caso de uma vacina de 2 doses, você tem que contabilizar que um certo número de pessoas não vão voltar, ou porque teve algum sintoma, ou por causa da agulha. Não é a situação ideal, mas é a situação de momento. Né? Eu tenho quase certeza que a gente vai tomar ainda muitas doses de vacina de Covid ao longo da vida, então, para a Covid. Né? Então, acho que era bom a gente se acostumar, pelo menos nesse momento, a gente tentar fazer o que a gente tem que fazer para se proteger, né, e proteger o outro. Você falou, você destacou na sua fala agora sobre a questão do sintoma. Tem gente, né, que fica, meu Deus, eu vou me vacinar, eu vou sentir aquele mal-estar, eu vou ficar prostrado. Isso também, de certa forma, deixa a pessoa um pouco resistente? Sim, com certeza. Mas eu acho que esse mal-estar da vacina é fácil da gente contornar, a gente sabe fazer.
né? Você vai tomar um antigripal, né? Alguma coisa que tá fácil ali. Ou do Covid não necessariamente, né? O mal-estar que o Covid gera. Nossa, então, a gente tem visto. Se a gente for colocar na balança, né? É muito melhor o mal-estar vacinal, né? Deixa eu fazer uma pausa nas minhas perguntas para trazer o público participando junto com a gente aqui, Mineu. A vacina AstraZeneca, as pessoas têm uma dúvida em relação a esse intervalo necessário. Uma são X dias, a outra X dias. E no caso da AstraZeneca, ela quer saber o seguinte, porque o prazo são até 3 meses, né? Ela quer saber, pode ser tomada a segunda dose após 30 dias? Eu acho que os primeiros estudos, até onde eu me recordo, os primeiros estudos foram com intervalos de aproximadamente 30 dias. 30 dias. E para essa vacina especificamente, eles constataram que a imunidade era melhor quando prolongava um pouco o intervalo entre doses. Tá? Tem a ver com o tipo de vacina, né, que é um vetor viral. Então, para você minimizar efeitos tal, e potencializar o efeito benéfico, era melhor fazer uma entre doses maior. Né? O da Pfizer, especificamente, nós aqui estamos fazendo algo que não está na bula. Não é? Também há um intervalo de 90 dias entre as duas doses da Pfizer, mas o que está na bula é entre 15 e 30 dias. O que nós estamos fazendo no Brasil é repetindo uma experiência que foi feita na Inglaterra com esse entre doses mais prolongado e que deu razoavelmente certo lá para eles, né? A gente sabe que tem algumas diferenças, mas foi o protocolo que foi decidido aqui. Deixa eu trazer mais uma pergunta da Adriana do Santa Luzia. A minha prima já teve a Covid-19, tomou a primeira dose. Agora, depois de 30 dias após a vacinação, após receber a primeira dose, ela testou positivo novamente. O que explica isso, Mineu? Então, as vacinas, elas não vão, na maior parte das pessoas, elas vão proteger contra a doença severa e em uma parte dessas pessoas, elas vão proteger contra a infecção em si. Porque uma coisa é a infecção, outra coisa é a doença, né, Mônica? Eu acho que essa é algo que o pessoal tem que ter ciência. Às vezes você se infecta, não tem absolutamente nenhum sintoma, mas você está transmitindo. Então, provavelmente essa segunda vez que ela teve, agora pós-vacinação, ela provavelmente não tinha sintoma, ou tinha sintomas muito brandos, né? Que é o que a gente geralmente vê. Eu acho que a ideia da vacinação é você evitar a doença grave e a morte, né? Exatamente. E são tantas dúvidas, né? Essa doença que é um desafio para todos nós. Vou fazer uma pausa com o Tiago Mineu, que é imunologista, e já a gente volta com as suas perguntas e as minhas aqui também, tá bom, Mineu? Obrigado. Hoje a gente está conversando sobre por que é tão importante tomar a segunda dose da vacina. Eu estou recebendo o imunologista Tiago Mineu, que é professor do Instituto de Ciências Biomédicas da UFO. Mineu, muitas dúvidas que estão chegando aqui, mas eu quero trazer mais uma dúvida minha. Em relação às reações, eu tomei a primeira dose, eu não senti absolutamente nada, Mineu. Posso ter reações na segunda? A gente pode perceber isso também? Sim, pode ocorrer. Geralmente é mais comum na primeira dose, mas há relatos de reações adversas após a segunda dose. Temos perguntas aqui da Luciana, lá de Uberaba, que está acompanhando. Ela pergunta o seguinte: é preciso tomar medicamento para evitar trombose antes da segunda dose da AstraZeneca? Também tem alguma correlação, trombose, vacina? Acho que há certas pessoas que são predispostas, né? Então, essas pessoas deveriam antes passar com o seu médico, né? E o médico, se necessário, o médico vai aconselhar nesse sentido. Mais perguntas chegando. Olha, a Cida. Mônica, eu gostaria de saber por que tem esse tempo para quem teve Covid para poder vacinar. Quem teve tem que esperar um prazo para vacinar. Ela está saindo da quarentena hoje. Quanto tempo é necessário de espera? O que me informaram aqui na Secretaria de Saúde do município é por volta de 30 dias, né, após os sintomas. O porquê disso? Na realidade, está tentando com que a eficiência da vacina seja a melhor possível. Pode ser que a pessoa tomando a vacina nesse período menor, a resposta da vacina não vai ser tão boa, porque a pessoa já está saindo de um quadro infeccioso, né? Então, acho que o ideal seria realmente aguardar. O que a gente pode esperar, antes de trazer mais perguntas do nosso público, o que a gente pode esperar? A gente percebe que alguns municípios estão avançando bastante, né, no cronograma de vacinação, e a gente traz em nós uma esperança de que até o final do ano teremos um cenário melhor. Qual que é a sua avaliação, Mineu? Eu acho que minha avaliação desde o ano passado é que a gente teria que esperar 2022 para ter uma vida um pouco mais normal, por todo o cenário, né? A ausência de vacinas,
Acho que agora que a vacinação está andando a passos mais largos, a gente pode ter uma esperança bem melhor para 2022, realmente. Mas as vacinas por si só não vão ajudar, né? A gente precisa realmente baixar muito esses números para evitar a circulação do vírus, que hoje está circulando praticamente em todos os lugares ainda, né? Então... Deixa eu trazer mais perguntas aqui. Olha, Mônica, também é uma dúvida muito comum, né, do nosso público. A vacina, o intervalo entre vacina da Covid-19 e a vacina da gripe, qual o intervalo? E existe risco? Não acho que haja risco, pelo menos nada documentado assim, fora do normal. Se eu não me engano, o intervalo entre doses é por volta de 15 dias entre vacinação da Covid e da gripe. Então, onde eu saiba, o pessoal está solicitando que se priorize a vacinação para a Covid, né? Nesse momento, mas também há uma grande campanha para vacinação para a gripe, que os números estão baixos, né, de vacinados. Então, eu acho que essas duas são importantes, mas a prioridade realmente tem que ser de Covid e esperar aí uns 15 dias, um mês para tomar outra. Sobre as reações, a nossa amiga Adriana do bairro Tibério não está entendendo muito bem. Por que tantas dores nas pernas? Cada pessoa apresenta um tipo de reação, Mineu? Sim. Então, a vacina é um imunobiológico, né? Ela vai estimular seu sistema imune. Dependendo de cada um, reage de uma forma. Às vezes, como na gripe, a gente tem um mal-estar geral, por mais que a infecção é mais localizada, você tem um mal-estar geral, é mais ou menos o mesmo mecanismo, né? Você tem uma reação sistêmica do corpo inteiro e isso em cada pessoa reflete de uma forma. As pessoas também têm dúvidas assim, mas por que eu tomei tal vacina? Por que você tomou a outra vacina? É possível a gente explicar, né, sobre essa questão? Por que algumas pessoas recebem Janssen, outras Pfizer e aí por diante? E essa pessoa pergunta também sobre a questão da eficácia da Coronavac. Tá, então eu acho que em termos... para a gente segmentar quais vacinas foram dadas para quais grupos, eu acho que só no início, acho que o pessoal que trabalha na área médica recebeu o Coronavac porque era disponível. Hoje em dia, até onde eu entendo, é um processo aleatório de estocagem, né? Acho que não há um direcionamento até onde eu saiba. A segunda pergunta é sobre Coronavac, eficiência. Tá, então, muito se fala sobre isso, sabe, Mônica? E o pessoal às vezes fica receoso de tomar. Eu acho que é uma vacina com a tecnologia tradicional, né, que é muito parecida com as outras que a gente vem tomando. Era muito mais fácil para a gente partir para um tipo de vacina como a Coronavac, que ajuda bastante. A gente sabe que talvez ela não iniba tanta infecção, mas você tem proteção para hospitalização e morte por volta de 90%. Então, acho que é uma vacina muito boa se for considerar os Temos números. que levar em conta, Sim, né? sim. Tem um colega seu aqui, o professor Evandro, fazendo uma pergunta para você. Apesar de termos quase 1 ano e meio de pandemia, os casos de reinfecção são relativamente poucos. Isso sugere que a imunização é bem prolongada e pode durar anos? Excelente pergunta dele. Então, um abraço, professor Evandro. Né? Na realidade, você tem, com certeza, o efeito da infecção, ele gera um efeito de imunidade. O problema é que o vírus também vai evoluindo. Então, por que a gente vê ondas, né? Porque o vírus ele vai sofrendo essas mutações até o ponto que ele fica um tanto diferente do original e ele começa a reinfectar pessoas. Às vezes não com sintomatologia grave, mas o pessoal, como o exemplo anterior da pessoa que tinha se vacinado, ela se infecta, elimina o vírus que vai atingir aquele que é suscetível ou está suscetível. Então, o problema de você não parar a propagação é que ele vai achando, o vírus vai achando as pessoas que podem realmente vão ser vítimas. Né? E aí eu queria que você voltasse um pouquinho na questão da infecção e da doença, para as pessoas entenderem isso, né? Então, é muito mais provável você se infectar do que ficar doente. A gente já sabe disso. Né? São até 10%, 5 a 10% das pessoas que se infectam com Covid já têm sintomas graves o suficientes para serem internados, né? Para ser hospitalizados. E uma fração, infelizmente, larga desse pessoal vai acabar vindo a óbito. Mas a gente sabe que a maior parte da população vai ter sintomas brandos ou nem vai ter sintoma. Isso, a pessoa não assintomática é uma pessoa infectada que não tem sintoma, mas que transmite. Né? Então, acho que o grande truque dessa doença é que a gente não percebe. Então, a pessoa que está doente, ela não sabe. Ela vai ter sintoma, mesmo tendo sintoma, ela vai ter lá para o 7º dia de infecção. Durante 3, 4 dias antes, ela estava espalhando aquilo para o entorno dela.
Mais perguntas aqui para o professor Mineu. Mônica, eu não vacinei porque eu tive 3 choques anafiláticos e tenho um problema seríssimo de circulação. Ela não tomou a vacina por medo. É uma amiga nossa de Araguari. Ela queria que você comentasse sobre isso. Eu acho que, no caso dela especificamente, ela precisaria de acompanhamento médico, né? Então, o médico, dentro do contexto, conhecendo o quadro clínico dela, fazer referência para tal tipo de imunizante, às vezes fazer uma escolha, ou fazer a imunização num ambiente controlado, onde ela possa ser auxiliada nesse momento. Uhum. E quem já teve a doença sem sintomas e toma vacina, Neide? Eu acho que tem que tomar. Tem que tomar. Tem que tomar, porque tudo bem, não vai ser uma pessoa suscetível a ter a doença grave, mas ela tomando a vacina, ela vai parar de propagar a infecção. Uhum. A Graça, quanto mais reação, melhor para nós em relação à vacina? Ela passou muito mal. Então, dizem que se doeu, funcionou. Mas a gente sabe que não é bem assim, Mônica. Com certeza, na pessoa que teve sintomatologia da vacina, né, aqueles efeitos adversos, a gente sabe que está funcionando. Mas não quer dizer que a pessoa que tomou vacina e não teve nada não esteja, certo? Mais perguntas aqui, a Fátima. Mônica, é verdade que teremos aí uma terceira dose? Falou muito a respeito disso, circulou esta informação sobre terceira dose, principalmente da Coronavac. O que a gente sabe até agora, Mineu? Eu acho que até o momento nada. O que está se aventando, principalmente com as vacinas da Pfizer, de se fazer fora do país, em Israel, talvez nos Estados Unidos, fazer uma terceira dose em grupos muito específicos. Entendi. Mas mesmo eles não chegaram nessa conclusão. Eu acho que, como eu disse antes, a gente vai tomar doses talvez anuais dessa vacina, doses atualizadas, igual a da gripe, né? Então a vacinação da gripe, a gente toma uma vacina, um reforço atualizado todo ano. Eu imagino que para a Covid vai ser mais ou menos a mesma estratégia. E a gente vai ter esse grupo de vacinas que nós temos hoje, outras podem surgir ou podemos reduzir? Eu acho que as tecnologias vão melhorar, necessariamente. Que ótimo. Né? Então, eu acho que a disponibilidade das melhores vacinas vai ser muito mais fácil em algum tempo. Nos nossos reforços anuais, a gente provavelmente vai tomar vacinas que são mais eficientes do que as que a gente tem tomado. Esses estudos não param, né, Mineu? Não vão parar. Não. Eu preciso muito agradecer, reforçar a minha alegria de te receber aqui e deixar sempre as portas abertas para que a gente possa trazer informação de verdade e de qualidade para o nosso público, tá? Eu agradeço o convite, Mônica. O Tiago Mineu, que é imunologista, professor do Instituto de Ciências Biomédicas da UFO, aqui conosco. Boa semana para você. Obrigado, Mônica.